saudar o pastor Aldo, nosso amigo, a irmã Berenice, está em casa. Nós somos fãs do pastor Aldo e da irmã Berenice. A Regiane é amiga do Face deles, então vocês são muito comentados lá em casa. É isso mesmo. E o comentário é de bem, pastor Aldo. É que só tem que falar de bem, pastor Aldo. Então, irmãos, nós estamos aqui com muita alegria aqui no distrito Rubenberta. Aí o pastoral, eu disse para ele, bem-vindo, pastoral. Eu disse, à disposição, eu não posso vir aqui para congregar aqui e ser obreiro dele. O senhor ser o meu pastor. É isso. E é uma alegria nós estarmos com o evangelista Elisandro, o evangelista João Chaves, e lá numa congregação eu apresentei ele como João Rocha. Ele é uma rocha mesmo. E também o evangelista, o nosso irmão presbítero Joicemar, as nossas irmãs que o acompanham, Thaís, esposa do Elisandro, a Geisa, esposa do Joicemar, e o nosso irmão sargento, está lá na frente, né? Isso, Deus abençoe. Meus irmãos, está escrito assim a palavra de Deus. Certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus. Mas agora, um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar meus 2 filhos a fim de serem escravos, como pagamento da dívida. E Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Diga o que você tem em casa. Não tenho nada a não ser um pequeno jarro com azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas. Depois você e seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas, e vão pondo de lá as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou um pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Meus irmãos, esta palavra, ela nos traz aqui um registro de um acontecimento que ocorreu nos dias em que o profeta Eliseu exercia o seu ministério. Os irmãos, vendo a palavra, podem notar aqui que uma mulher que havia ficado viúva se encontrava com um problema muito difícil de ser resolvido, porque além de ela ter perdido o seu marido, ainda a família havia ficado com uma enorme dívida, e eles não tinham condições financeiras de honrar aquela dívida. E de acordo com a lei da época e as práticas daquele tempo, a pessoa que devesse algo para alguém ou pagava com os bens, e se não possuísse bens, pagava entregando algum dos filhos para serem escravos, para servirem como escravos do credor. Essa palavra, ela nos traz algumas lições essas que nós podemos aplicar no nosso dia
dia e tirar alguns ensinamentos que serão úteis para a nossa vida. Primeiro, irmãos, nós notamos aqui quando a mulher vem até o profeta Eliseu, aquela mulher, ela dá uma demonstração de que ela respeitava, ela considerava, ela dava ouvidos para a palavra do homem de Deus. Ela reconhecia a autoridade espiritual que Eliseu tinha e que os conselhos de Eliseu, se fossem seguidos, se fossem observados, traria bênção na vida daquela mulher. Então, irmãos, hoje também Deus coloca homens que têm autoridade espiritual sobre nós. E Deus lhes dá o entendimento, a direção, a palavra certa, para que nós sejamos orientados quando nós precisamos tomar alguma decisão. Mas vocês vejam que a mulher se dirigiu até o profeta Eliseu, e a manifestação da mulher, ela revela aqui, primeiro, a natureza humana. O ser humano, ele, na sua primeira manifestação do seu comportamento, quando ele se vê diante de uma situação de adversidade, se ele observa que ele não tem condições de exercer um enfrentamento para resolver aquele problema, ele busca socorro nos outros, ou ele procura transferir a responsabilidade da solução do problema, que é seu particular, nas outras pessoas. E às vezes, aquele conflito que nós estamos vivendo, o problema que nós estamos enfrentando, ou é uma permissão de Deus para provar a nossa fé, para aperfeiçoar as nossas habilidades, ou é uma consequência de algum erro nosso ocorrido no passado? Porque é bíblico que nós colha a consequência das nossas atitudes. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará, está escrito na Bíblia. Então, meus irmãos, o profeta Eliseu, ele nos dá aqui uma lição maravilhosa, quando ele diz assim: mulher, o que eu hei de fazer? Quando ela vem e diz: Eliseu, o meu marido morreu, ele era um homem bem crente, ele estava envolvido nas coisas de Deus, e ele morreu, e agora vem o credor e quer levar os meus 2 filhos como pagamento da dívida. E Eliseu, irmãos, quando a mulher vem e coloca no colo do profeta Eliseu um problema que era dela, ela veio como querer dizer para Eliseu: Eliseu, você resolve esse problema, eu preciso que você resolva esse problema, você é o nosso pastor, tu tem autoridade espiritual sobre nós, o meu marido, ele era teu obreiro, ele cooperava na escola de profetas, então agora a nossa família está com um problema e você tem que resolver esse problema. E Eliseu diz: mulher, o que eu hei de fazer? Dize-me, o que é que tu tens em casa? A primeira tendência do ser humano, irmãos, quando nós estamos numa adversidade e nós nos colocamos numa posição de inferioridade, de pouca força, nós não enxergamos horizontes e formas de nós nos sobrepor para realizar o enfrentamento. Então é para você fazer de coitadinho. E a mulher disse: a
tua serva não tem nada em casa. Eu acredito que o profeta Eliseu ficou olhando para ela. O olhar do profeta Eliseu, o silêncio do profeta Eliseu estava dizendo alguma coisa, quando ela lembrou, senão uma vasilha com um pouco de azeite. Então, irmãos, Eliseu diz, então, você vai para casa, fecha a porta da tua casa, sobre ti, sobre teus filhos, e vocês vão nos vizinhos, arrumem vasilhas emprestadas, e os seus filhos buscam as vasilhas, e você enche as vasilhas com azeite. Você derrama o pouco azeite que tu tem nas muitas vasilhas que os teus filhos vão trazer. Primeiro, irmãos, quando Eliseu diz assim, você entra na tua casa, fecha a porta sobre você e sobre seus filhos, nós aprendemos aqui o princípio do sigilo. Sansão, o plano de Deus com Sansão não era que Sansão morresse jovem, cego e esmagado pelas colunas do mundo. O plano de Deus com Sansão, quando Deus falou com os pais de Sansão a respeito do seu nascimento, Deus disse que ia dar força para Sansão e que Sansão ia dominar sobre o povo de Israel, ia ser o homem que ia proteger o povo de Israel. Mas olha, Sansão quebrou o princípio do sigilo quando Sansão confidenciou um segredo familiar. Era um segredo entre ele, a família dele, o pai e a mãe e Deus. Ninguém mais poderia saber daquele segredo. E ele confidenciou o segredo para a pessoa. Às vezes, irmãos, nós abrimos o nosso coração para pessoas que não merecem a nossa confiança. Nós precisamos ser mais prudentes a respeito de quem muitas vezes você vai confidenciar os teus projetos, os teus propósitos, os teus objetivos, os teus segredos. Vocês compreendem, meus irmãos? Então Eliseu disse assim para aquela mulher: você entra na tua casa, você fecha a porta sobre você e sobre teus filhos. Era um assunto entre o profeta Eliseu, a viúva e os filhos dela. E pronto. Outra coisa, Eliseu não saiu arrumando vizinhos, e Eliseu não foi buscar vasos. Outro princípio que nós aprendemos, o princípio da atitude. Nós, como filhos de Deus, nós precisamos de ter atitudes. A mulher e os filhos precisavam ser determinados e terem atitude. Eles precisavam fazer algo. Eles precisavam saber o que fazer. Eliseu deu para eles a fonte de um conhecimento. Eliseu disse o que fazer, como fazer. E eles precisavam ter atitude. Então os filhos saíram e iam pedir, buscar os vasos. Aquilo que eu posso fazer, eu não posso querer que os irmãos façam por mim. Aquilo que tu pode fazer, meu querido irmão, para você ser abençoado, é você que tem que fazer. Eliseu deu um encaminhamento, mas quem teve que ter atitude de ir nos vizinhos, conversar com os vizinhos e trazer os vasos foi a mulher. Imagine se os filhos fossem para casa e ficassem deitadinhos esperando e dizendo: isso é de responsabilidade do profeta, ele tem que nos ajudar agora. Olha, o desfecho seria outro. O desfecho seria outro, porque o profeta Eliseu não foi visitar vizinhos,
de Eliseu não foi buscar vasos, não foi levar vasos para dentro da casa da mulher, e Eliseu não encheu os vasos. Quem teve que fazer isso foi a mulher e os filhos dela. Aleluia. Aqui, irmãos, nos dá a visão de que ela tinha uma boa vizinhança. Ela tinha um bom relacionamento com os seus vizinhos. Ela era uma pessoa respeitada. O testemunho do marido dela, como homem de Deus, era também reconhecido pelos vizinhos. Os vizinhos eram solidários a eles por causa do bom testemunho deles no dia a dia. Não tem como eu dormir sendo mal até ontem e amanhã levantar bonzinho. As pessoas formam um conceito de quem nós somos, do que nós somos, é em razão das nossas relações do dia a dia. Os irmãos compreendem? Eu já vi gente dizer assim: olha, eu não me importo o que pensam comigo, o segredo é entre eu e Deus também. Olha, eu quero dizer que essa pessoa talvez pense que é melhor do que Jesus, porque Jesus um dia reuniu os discípulos e disse assim: o que dizem os homens que eu sou? Jesus estava preocupado, ele queria saber o que os homens diziam que ele era. E os homens disseram, e os discípulos disseram: olha, uns dizem que tu é Abraão, outros dizem que tu é um dos profetas. E Jesus disse: e vocês o que dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Vocês compreendem, irmãos? Então, olha, o que os nossos filhos dizem que nós somos? Porque a nossa esposa, qual é a visão da nossa esposa a nosso respeito? Aleluia. Os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas de aula, as pessoas que nos relacionam conosco, qual é o conceito deles a respeito de nós? Aleluia. E isto eu não formo de uma hora para outra, é no dia a dia, é o nosso comportamento que diz isso, é o nosso comportamento que prepara o terreno que no amanhã nós vamos ter que plantar e colher algo. Glória a Deus. Então a mulher, ela tinha um terreno, um cenário muito bem preparado, era fértil, porque eles construíram aquilo ao longo de uma vida. Aleluia. Eles tinham credibilidade. Os vizinhos emprestaram os vasos. Aleluia. Vocês compreendem? Estão entendendo a mensagem? Aleluia. Agora vocês vejam aqui. Então os filhos trazem vasos, e de repente a mãe diz assim: me traga mais uma vasilha. E um dos filhos, eu acho, vou dizer bem baixinho para vocês aqui, eu acho que os filhos da mulher, eles eram um pouco folgados, porque eu garanto, se fosse você que trazia vaso e sabia que tinha só um pouquinho de azeite lá em casa, e quando ela despejava aquele pouquinho de azeite nos vasos, aquele azeite se multiplicava, pastor Álvaro. Olha, os filhos não, se fosse você, tu não ia só nos vizinhos da redondeza, porque eram dois, e eles continuariam indo mais longe para trazer mais vasos. Quando faltou a atitude deles, quando um disse assim: não tem mais vasilha, terminou os vasos, então o azeite parou. Foram os filhos que determinaram o tamanho da bênção. Se a bênção de Deus sobre nós é boa, medida, recalcada, sacudida e transbordante, isso é 2 vezes, 3 vezes abençoados. Os irmãos compreendem? Agora, irmãos, a mulher aqui, ela nos dá uma lição maravilhosa. Ela volta lá no profeta Eliseu e disse assim: ó, o milagre não aconteceu nas mãos do profeta Eliseu. O milagre
acontecia quando eles estavam em movimento, seguindo a orientação do homem de Deus. Aleluia. O milagre de Deus, a bênção da prosperidade, vai acontecer na tua vida em razão do teu movimento em direção do Senhor Deus. Aleluia. No exercício da tua fé. Quando você demonstra a tua atitude, minha querida irmã, meu querido irmão. Então vocês vejam, ela volta lá no profeta Eliseu e diz assim: Eliseu, eu estou com a minha casa, não tem mais lugar de tantos vasos. Os vasos trazidos estão cheios. E Eliseu disse: então você vai vende, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivam do resto. Aleluia. Meus irmãos, vocês vejam, eu estava estudando essa palavra e pensando: por que Deus fez tudo isso? Por que Deus fez tudo isso? Irmãos, Deus tem compromisso com o fiel. Aleluia. A Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que dormem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras prossigam. Não é isso que diz a Bíblia? Glória a Deus. Como é que ia ficar a honra daquele homem de Deus que ajudava lá na escola de profetas? Entre a vizinhança que via ele ir para a igreja, que via ele envolvido nas coisas de Deus, como é que ia ficar na cabeça dos vizinhos? O que aquele credor que havia emprestado dinheiro, que confiava que aquele homem tinha credibilidade com ele, se ele tivesse que levar os 2 filhos, e os vizinhos vendo agora os filhos daquele homem de Deus sendo escravos, um vendido no mercado de escravos, e outro servindo de escravo ao credor, e a pobre viúva, dona dos filhos agora, pedindo esmola nas esquinas. Como é que ia ficar o testemunho, a honra daquele homem de Deus? Irmã, irmão, Deus tem compromisso com a tua honra. Aleluia. Deus tem compromisso com a tua honra. Deus não quer que o nome de seus filhos sejam desonrados. O nome de seus filhos não é para serem lambidos pelos cães. Não. Então, irmãos, eu fico pensando, quando aquele credor chegou e recebe a visita daquela mulher, e ela diz: quanto é a dívida do meu marido? E ele diz: é tanto. E ela pega as moedas e paga toda a dívida. Não pediu nem desconto. Não pediu nem desconto, pastor. Pagou toda a dívida. Irmãos, eu fico pensando, quando aqueles vizinhos que emprestaram as vasilhas sem saber o que ela ia fazer, o porquê, mas emprestaram as vasilhas e estavam com pena daqueles moços que iam se tornar escravos, iam deixar de ser livres, quando elas veem os moços de túnica nova, bem vestidos, comprando campos, emprestando dinheiro, bem-sucedidos. Eu vou dizer uma coisa para você: faça teus filhos estudar, e daqui 5, 6 anos o teu filho, a tua filha vai estar recebendo um canudo, dá o diploma de formação dele, daqui amanhã sendo juiz, promotor de justiça, um empresário bem sucedido, e daí os vizinhos vão dizer assim: mas não é filho daquele pedreiro? Essa não é filha daquela doméstica que ficava limpando o chão? Mas é filho de um pedreiro abençoado, de uma doméstica abençoada, que por causa dela, da fé da mãe, por causa da fé do pai, o filho
criminalidade, da maldade e do pecado. Nós vamos orar e vamos dizer para o nosso Senhor Jesus Cristo, para que não permita que teu filho, tua filha, que a herança do Senhor que saiu do teu ventre abençoado, mãe, ele não foi gerado, nem ela, para estar preso na mão do credor. Não! Nós vamos fazer uma oração nessa noite. Nós vamos orar nessa noite. E tu vais citar o nome do teu filho, da tua filha, do teu neto, da tua neta. E o futuro que Deus tem para com ele é um futuro bom, de dar-lhes uma esperança. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Vocês creem? Deus vai fazer isso conforme vocês creem. Então, meus irmãos, tudo isso aqui nós podemos trazer para hoje e fazer uma simbologia disso. A história, ela foi narrada, foi escrita, é uma história verdadeira que aconteceu. Agora vocês vejam, o profeta Eliseu, ele representa o Senhor Jesus Cristo. A sua palavra é a palavra certa. Por isso, irmãos, que o crente, ele tem que ler a Bíblia todo dia de Deus. Entenderam? Sim, ó, tira um tempo em casa, levanta 20 minutos mais cedo e leia a Bíblia todo dia. Faça uma reflexão sobre aquilo, leia 2 vezes. Escolha uma quantidade de versículos, leia 2 vezes. Faça uma reflexão e veja o que Deus está querendo te dizer com aquela palavra. Aí você ora, é o conselho do profeta Eliseu. Quando tu lê a palavra, você está ouvindo um conselho semelhante ao conselho do profeta Eliseu. Você compreende? Agora, a mulher, ela representa a igreja. A mulher representa a igreja. O azeite representa o Espírito Santo. O Consolador amado que intercede por nós, que nos dá bênçãos de prosperidade. E os filhos somos nós. Sou eu e sou você. Como é que é o nome da rua aqui, pastor? Ricardo Cruzado da Silva, nome da igreja. Se fosse hoje, o profeta Eliseu ia dizer assim: você entra na tua casa, lá na rua Ricardo Belezade da Silva, número 109, 219. Vocês conhecem esse endereço? A casa da rua Ricardo Belezade da Silva, número 219. Vocês sabem qual é a casa? Você está sentadinho no banco hoje. Os filhos estão aqui. E Eliseu disse: tu fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. E daí os filhos vão buscar vasos. Que vasos são esses? Irmãos, eu lembro que a minha mãe lá na igreja Assembleia de Deus em Carazinho, quando nós subíamos para ir nos cultos, culto de oração de terça-feira, as vigílias, ela levava um vasinho pegado na mão, às vezes no colo. Aquele vaso se chamava Ronaldo. Às vezes aquele vaso pegava no sono embaixo dos bancos da igreja. Um dia eu recebi o batismo no Espírito Santo, tinha 9 anos de idade. O azeite transbordou na minha vida e derramou. Tem vaso que se chama Maria, tem vaso que se chama Alfredo, tem vaso que se chama Joaquim, tem vaso que é teu filho, tem vaso que é teu sobrinho, tem vaso que é teu sogro, tua sogra, tem vaso que trabalha contigo, que estuda contigo. Veio na tua mente o nome de algum vaso? Veio?
E tem vasos, irmãos, que estão com a boquinha virada para cá, que diz assim: olha, eu gosto muito da tua igreja, ora por mim. É um vaso se oferecendo para vir, pastor. E às vezes nós, filhos, não nos damos por conta disso. Entende, irmão? Então tu traz o vaso vazio. Aqui esse vaso vai ouvir a palavra de Deus e de repente esse vaso vai ser cheio. Aí o pastor daqui amanhã separa um vaso para o canto dos auxiliares, para o canto dos diáconos, para o canto dos presbíteros, para o canto do coral. E daí a casa vai estar cheia de vasos. Vai faltar lugar de tantos vasos. Irmãos, domingo, é o próximo culto aqui, domingo? Sábado tem culto aqui. Quem é que vai trazer um vaso no sábado? Só? Quantos filhos vão trazer vaso sábado? Eu não digo. Levanta a mão, os filhos que vão trazer vaso sábado. Olha, o bom seria se todos os filhos trouxessem vasos. Sabe por quê? Porque aquela família tinha um problema financeiro. Aquela família tinha uma ameaça do credor levar os filhos deles. Mas a atitude daquela família de trazer vasos para casa fez com que Deus o abençoasse. Deus mudou o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Deus vai te abençoar quando você tiver disponibilidade de também abençoar os outros. E o lugar, irmãos, aonde Deus ordena a vida e a bênção é na casa do Senhor. Não tem outro lugar do ser humano ser abençoado senão na casa do Senhor. A Bíblia diz que os seus ouvidos estarão atentos à oração nesse lugar. Então, meus irmãos, é hora de nós nos mover e sermos abençoados pelo nosso Deus como consequência da nossa atitude. Vamos nos pôr em pé e vamos fazer